faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. A partir de agora, Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico, discutidos à luz da Bíblia. Debate Melodia. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia, bom dia! Quarta-feira, 17 de agosto, voltamos! Graças ao nosso bom Deus pela vida, pela paz e por Jesus Cristo, a nossa tão grande salvação. Pois é, na manhã desta quarta-feira estou recebendo o pastor Gilvan de Oliveira, segunda Igreja Batista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso, pastor Marcelo, pastor Flávio. Isso, bom dia para vocês, bom dia, ouvinte. É uma alegria mais uma vez estar aqui. Conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos pastores, ouvintes. Deus abençoe a todos. E conosco também o missionário Flávio Santos, Igreja Batista Nacional Candeias. Bom dia, missionário. Bom dia, pastor Gilaelso. Bom dia aos pastores da mesa, aos ouvintes. Que seja mais uma manhã para glorificar Jesus. É isso, vamos então iniciar o nosso debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Marcelo que apresente o nosso debate ao Senhor. Deus, nós pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, a cobertura do sangue de Jesus sobre o nosso coração, sobre nossa mente. Que o Espírito Santo nos induza, Deus, a estar ministrando de acordo com a verdade da tua palavra. Amém. E que os nossos ouvintes sejam edificados para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Pesquisa do dia. Debate Melodia. Pois é, a pesquisa do dia, nós estamos hoje perguntando assim no site da emissora, melodiaconquista.com.br. É difícil entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Sim ou não, pastor Gilvan? Sim, é difícil aceitar. É. Pastor Marcelo, sim ou não? Sim. Missionário Flávio? Sim, com certeza. E você do outro lado pensa o quê? Acesse o nosso site, melodiaconquista.com.br, dê o seu voto, nos ajude, lembrando que estamos também ao vivo para Facebook e YouTube, você pode curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Vamos aqui ao caso comum, aspas. Uma amiga de infância perdeu o noivo em um terrível acidente, poucos dias antes do casamento. O que era sonho se tornou pesadelo. Mas como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Tem gente que não acredita, pastor Giovana, nessa coisa de morte precoce, porque há pessoas que defendem que as pessoas têm um dia certo de morrer, outros dizem o seguinte, que é Deus que determina e acabou. Mas há aqueles que entendem que as pessoas podem abreviar a sua morte ou coisas podem acontecer que abreviam a morte de determinadas pessoas. E aí, pastor Gilvan, o que a Bíblia diz? E aí, quem tem a resposta? Eu sou daqueles que acredito que, apesar de que a Bíblia declarar que tem um dia próprio para todas as coisas, da mesma maneira que o homem alterou o plano de Deus, quando fez o homem para viver em comunhão com ele, e por causa de sua desobediência e por causa do pecado, esse plano teve que ser trocado por aquele que Deus tinha também estabelecido antes, caso o homem pecasse, e aí veio a morte. O homem pode, muitas vezes, por causa de sua imprudência, por causa de consequências naturais, morrer precocemente. Eu acredito que você
pode morrer naquele tempo determinado por Deus, mas também, então eu não tenho uma resposta definitiva. Eu creio que as duas coisas são reais. Tanto você pode morrer num plano determinado por Deus, como também tem aqueles que morrem precocemente por imprudência e por várias outras razões. Uhum. E aí, pastor Marcelo? Eu concordo com o pastor Gilvan. Tem coisas que a gente não tem explicação plena, mas uma coisa que a gente sabe é que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E aí ele pode recolher alguém no tempo que ele bem deseja. E esse recolher pode ser na juventude, pode ser idade avançada, ou, sei lá, algum momento assim que a pessoa entra num estado, talvez de depravação tal, que Deus então recolhe como, não vou dizer assim como uma punição, mas para que a situação dele ou os que estão ao redor dele venha a piorar. É só um pensamento meu, certo? Mas eu acredito sim que Deus pode recolher. É porque assim, se os que entendem que Deus determinou a morte de cada um naquele determinado dia, então não existe morte precoce, ele foi na hora certa. É uma questão a se discutir, né? Correto, mas é como o pastor Gilvan falou, a nossa questão de entender o tempo de Deus faz com que a gente fique nesses questionamentos. Eu entendo que algumas pessoas podem sim ser tiradas antes do tempo. Eu vou procurar aqui algum texto aqui nesse sentido, que me fugiu da cabeça. Mas eu penso dessa forma. Então Deus, ele sendo soberano, ele pode abreviar. E tranquilo, isso não vejo dificuldade nisso não. Muito bem, 11 horas e 15 minutos. Para você que chegou agora, nós estamos discutindo esse tema. Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Missionário Flávio. Primeiro a gente tem que entender que, independente de você ser cristão ou não, não é fácil você lidar com a morte. Em 2000, eu perdi um tio com 22 anos, num acidente de moto, quebrou todos os ossos do corpo, naquele cruzamento da Nova Sião. A moto, inclusive, foi parar na porta da Nova Sião. Então, você já imagina o impacto. Ontem, eu perdi um amigo, vizinho, inclusive, de um acidente de moto, bateu no fundo de uma carreta num anel viário, ele voltando do centro industrial. Então, não é fácil. Agora, essa questão de abreviar ou não é interessante, porque quando a gente pega lá, começando do Gênesis, você vê que o homem vivia muitos anos. E aí vai diminuindo, Deus declara que não vai passar de 120. Aí quando você vai para Salmos, dá 70 anos. Então assim, a idade do homem vai sendo literalmente abreviada por conta do pecado. Eu acredito que tem pessoas que eram para viver até os 100, mas vão viver até 20, até 30. Por conta de alguns erros, de algumas decisões, de algumas consequências que ele mesmo criou. Só que, como os pastores dizem, apesar de ser abreviado bruscamente, Deus não deixa de ser soberano. Eu acredito assim, que embora a idade seja abreviada por culpa da pessoa, consequência da pessoa, Deus continua sendo soberano. Só que a soberania de Deus também não envolve, digamos assim, não controla a decisão do homem. Eu vou colher as consequências daquilo que eu tenho plantado. Ô pastor Gilvan, eu vou dar um exemplo aqui para abrir mais um pouco o leque do nosso debate. Vamos lá, vamos falar de hábitos, né? Se isso tem a ver. Vários pesquisadores hoje, cientistas na área de alimentos, eles são quase que unânimes em dizer que a salsicha é um dos piores alimentos do mundo, né? E altamente cancerígeno. Aí você come salsicha no café da manhã. No almoço e no jantar. No almoço e no jantar. E ainda dorme sonhando. Seria uma forma precoce de morrer, não? Sim, né? Com certeza. Agora você devia ter ouvido a minha entrevista com a doutora que eu tive aqui esses dias, doutora Luísa, que é geriatra. E ela falou uma frase aqui que muito conhecida, eu gostei muito da frase. A frase é: desembale menos e descasque mais, né? Então, eu falei isso aí. Eu gostei a maneira que o pastor Flávio, tanto o pastor Marcelo colocaram, eu acho muito correta a maneira de pensar. É o seguinte: a primeira pergunta, Gilés, que tem é o seguinte:
Como é que a morte está inserida no contexto bíblico? Essa é a primeira pergunta. Aí a gente vai lá para Gênesis, citado pelo pastor Flávio, que vê o homem morrendo com seus 700, 800, 900 anos, ou 967, 69 como Metusalém. Mas a morte era uma realidade, e a realidade pós-tragédia do Éden. Então, quando a gente está no funeral, seja a idade que a pessoa tenha, ou precocemente, um jovem de 22 anos, ou um senhor de 90, 90 e tantos, todos que estão presentes, o sentimento é de perda. Claro que para um jovem de 22 anos, o sentimento é maior, até por causa dessa visão de precocidade, né? Mas se olha para um senhor de 90 anos ali também, a família tem a mesma sensação de perda. Perdeu-se alguém querido, alguém que se amava, alguém que para muitos poderia continuar vivendo. Claro que a gente está falando de 90 anos saudável. Então, a morte é uma coisa que não foi programada por Deus para nós. Deus nos fez para a vida. É por isso que a morte sempre traz agressão. Ela fere, ela machuca. Não importa as circunstâncias. Claro que quando você vê a morte de um jovem, ninguém espera. A gente espera que a pessoa viva muitos anos. Um homem de 40 anos, 45. Eu perdi nessa Covid ali um cunhado de 52 anos. Ninguém esperava. Enquanto que outros com 80 sobreviveram. Então, os planos de Deus são insondáveis nesse aspecto, né? Uma das coisas que a gente pode declarar, e eu senti isso na resposta tanto do pastor Marcelo como do pastor Flávio, é que Deus é soberano. Não existe uma morte sem a permissão de Deus. Tá certo? Deus é dono da vida. Agora, do mesmo jeito que eu posso falar, como a gente ouve que alguém fala, olha, o homem tirou Deus da vida dele. O homem quer viver a seu bel prazer, tirou Deus tanto na alimentação, vai comer muita salsicha, vai morrer mais cedo, tá certo? Como viver numa moto de uma maneira desregrada. Às vezes o motociclista nem tem culpa, mas vem um carro lá que fere um sinal, e tal, vai morrer. Estar numa moto é um risco, sempre, porque ele é a parte mais frágil de qualquer acidente, tá certo? É um meio de transporte que muita gente gosta, fantástico, mas é a parte mais frágil de qualquer acidente. Então, é um risco. Então, eu creio o seguinte, apesar de Deus estar no controle e ser soberano, Deus deixa o homem viver a vida como ele tem escolhido, e muitas vezes traz a morte para ele. E traz essas dores, essas consequências. É assim que eu entendo a morte precoce, porque ele acabou de citar 70, 80 anos, 120, e aí a gente vê a expectativa de vida. Eu, quando tinha 10 anos, achava que um homem de 40 é velho. Achava que já estava um idoso, 45 anos, 50 na minha época de 10 anos era. E a expectativa de vida era 50 e poucos anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro subiu para 70 e poucos anos. E aí por quê? Porque a qualidade de vida melhorou. Os diagnósticos de saúde melhoraram, então são coisas que estão indo aí, mas é o curso natural do mundo que Deus não tem intervido porque foi escolha do homem. Afinal de contas, foi o homem que escolheu. A visão é essa, tá certo? Agora que a morte precoce vai sempre trazer dor e falta de explicação, vai porque machuca muito mais. Gila, posso fazer só ler um texto aqui que eu estava procurando, que eu sabia que eu tinha lido, tá? Aquela coisa da minha memória de elefante. Eclesiastes 7, 16, 17 diz assim: não sejas absolutamente justo nem exageradamente sábio. Afinal, por que deverias destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não seja mal demais, nem insensato demais. Por que apressarias o dia da tua morte? São os dois textos aqui e o missionário falou, né? Apressaria o dia da tua morte. E, inclusive, tem muitas passagens bíblicas que a gente consegue entender que a vontade de Deus é que o homem viva muito, né? Deus fala com Abraão, com Isaac, com Jacó, ali você vai viver em ditosa velhice e tal. Só que a gente também vê tipo um Sansão, que Sansão morreu muito antes do tempo, né? Por conta do erro dele, do envolvimento. Então, e essa questão da alimentação, Gila, só um ponto aqui, porque eu trabalho nessa área de alimentação saudável, e quando você vai comparar a cultura no Brasil com a cultura no Oriente, você vê que a expectativa de vida lá é 90 anos saudável. No Japão é 90 anos saudável. Aqui no Brasil, se você encontra alguém com 90 anos com saúde no centro, a gente acha que é quase um extraterrestre, porque não é normal.
Entendeu? Agora, pastor Marcelo, hábitos em geral, né? Eu citei o exemplo aqui A salsicha. do alimento, eu não sei nem se você pode chamar de alimento, né? Mas enfim, eu nunca gostei. Mas enfim, tem outros hábitos, por exemplo, há pessoas que têm a necessidade de dormir 8 horas, ela dorme 4, 5, possivelmente ela vai ter problemas, né, pastor Marcelo? A questão, tem pessoas que ela está dando sinais que ela vai viver pouco devido aos seus hábitos, pastor Marcelo? Eu acredito que sim, Gila. Por exemplo, eu trabalhava na madrugada, trabalhava no setor de digitação e meu trabalho era de madrugada. Então, eu às vezes passava a noite todinha acordado, né? E eu sei que isso foi afetando o meu organismo. Isso aí é indiscutível, tá? Você percebe, você vai dormir de dia, que era o meu caso, e aí você acorda mal, a cabeça não está boa. Então eu acordava para almoçar, voltava a dormir à tarde para acordar para o trabalho, né? Foram 7 anos assim. E aí eu percebi que meu organismo vai funcionando mal. Tanto é que eu tenho 56 anos e pareço ter mais, né? Mas é tranquilo. Parece não, pastor. Parece Pensei não. que tinha 38 no máximo. Eu Tá bem. sou 56 com carinha de 60. Aí o que acontece é que a gente vai observando, Gila, que esses maus comportamentos, antes mesmo da minha conversão, já com 18 anos, às vezes eu saía com amigos, né, para beber e tudo mais, e esses maus comportamentos vai afetando sim a vida da gente. E o organismo, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai reclamar. Não tem jeito. O organismo vai reclamar do seu mau comportamento. Seja de sono, seja de alimentação, ou seja do que for. Uma vez que a gente exagera nas coisas da vida, você sofrerá os danos desse exagero. Porque é o corpo, embora tenha sido feito para viver para sempre, a ideia básica é essa, mas o pecado nos limitou a um tanto de coisa. E isso eu acho até que é a graça de Deus sobre nós, que já pensou viver nesse corpo fragilizado para sempre, seria desastroso. Agora, já que a gente fez essa introdução, vamos porque o tema prevê aqui um problema para quem fica, né? Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas. Essa é uma grande questão, missionário Flávio, porque a pessoa pode passar o resto da sua vida de forma amarga por não aceitar a morte daquela outra pessoa que ela entendeu como precoce. E aí ela se frustra, como é o caso aqui da pessoa que o noivo morreu, né, em um acidente poucos dias antes do casamento. Pronto, e aí ela pode se isolar, ela pode se frustrar, não querer mais saber de casar, com medo, enfim, reclamar, colocar a culpa em pessoas, colocar a culpa em Deus, enfim, e passar o resto da vida não aceitando aquele fato. E aí? Quando acontece, por exemplo, do dia 1º de dezembro do ano passado, eu perdi minha mãe. Ela deu 53 anos, 14 dias antes do aniversário dela. Ela deu um mal súbito dentro da igreja. Quando ela pegou o microfone, ela salve os irmãos com a paz do Senhor e tal, pediu o Daniel para colocar o louvor. Quando ele encaixou o cabo no telefone, ela deu um mal súbito, morreu na igreja mesmo. Eu fiquei uns 40 dias sem orar, extremamente revoltado com Deus. Revoltado no nível máximo, sabe? Só que eu fiquei tomando remédio para dormir, remédio para transtorno de ansiedade, antidepressivo, porque eu tinha crises de ansiedade. Então, eu fiquei uns 6 a 7 meses sem trabalhar, só dentro de casa. Tinha dias que eu levantava da cama 2h50 da tarde, levantava, comia, tomava remédio, voltava a dormir de novo, porque a pancada foi muito grande. E para quem me conhece, como era meu relacionamento com minha mãe, todo dia eu via minha mãe, todo dia. Ainda mais quando eu não ia lá, ela ia lá em casa ver o neto. Então era muito próximo. Só que aí chegou uma hora que eu tive que decidir. Ou eu fico nessa situação, ou eu faço igual Deus falou com Ezequiel. Põe-te em pé e eu falarei contigo. E aí, eu acho, eu vou dar até uma estratégia para quem está me ouvindo. Quando você passar uma situação muito difícil, uma pancada muito brusca,
há duas coisas que eu paro para analisar, Gilaelson. A primeira coisa, Deus continua sendo soberano. E a segunda coisa, tem gente que está sofrendo mais do que eu. Porque senão a gente vai afundar, porque a gente pensa que Deus é culpado e que só você está sofrendo no planeta. E não é assim, Deus continua sendo Deus. E aí eu entrei para dentro do quarto para orar e eu coloquei um louvor e eu comecei, sabe, a jogar tudo para fora. Eu falei. Quando deu 3 horas da madrugada, exatamente 3 horas da madrugada, Deus falou comigo dentro do quarto. Eu te entendo, mas aguenta o processo. Eu saí do quarto curado. Então, assim, não é fácil. Ainda mais quando você perde alguém muito próximo. Você perdeu um amigo, um conhecido, com uma morte precoce. Já é difícil, imagina alguém muito próximo. Então, a dica que eu tenho é ore muito. Não saia do caminho da oração, porque a oração vai te fortalecer para você passar pelas adversidades da vida e continue crendo que Deus é soberano e que a vida continua. Acho que é a única forma da gente conseguir lidar com essas situações. Bom, daqui a pouco a gente volta, vem aí O Povo Merece Respeito. Tem muita coisa pra gente falar ainda a respeito deste tema. Já a gente volta. A partir de agora, O Povo Merece Respeito, com Ebenezer Fagundes. O nosso comentário de hoje é sobre Polícia Federal realiza operação sobre ataque hacker ao Ministério da Saúde. A Polícia Federal realizou na manhã de terça-feira, dia 16 de agosto, uma operação para investigar um ataque hacker realizado no final de 2021 contra diversos órgãos do governo federal, entre eles o Ministério da Saúde. Na época do ataque, diversas plataformas do Ministério da Saúde ficaram fora do ar, incluindo o Conect SUS, que emite certificado de vacinação, e o Open Data SUS, que detém dados de acompanhamento da pandemia e outras informações de vigilância. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Os mandados foram expedidos pela 12ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal após pedido da Polícia Federal. O inquérito foi aberto em 10 de dezembro de 2021. De acordo com o comunicado da PF, no decorrer da investigação, descobriu-se que tais ataques foram realizados por uma organização criminosa transnacional dedicada à prática de crimes dessa natureza, visando entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia. Além do Ministério da Saúde, o mesmo grupo também atacou os sites do Ministério da Economia, da Controladoria Geral da União, CGU, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, entre outros órgãos. As pessoas que se dedicam a esse tipo de crime, que é considerado crime cibernético, devem ser duramente punidos. Porque esse pessoal, além de prejudicar a nação como um todo, muitos deles também invadem contas particulares, roubam dinheiro, criando um verdadeiro crime organizado cibernético. Tudo isto é muito triste para o nosso povo. Afinal de contas, o povo merece respeito. A agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. O conformado. Para ele tá sempre tudo certo. Bom, ok. E o inovador. Aquele que sabe o que quer. Tá sempre antenado nas tendências e não se conforma com o bom. Para esses existe a Visual Brindes e Fardamentos. Dá uma olhada nesse fardamento. E os brindes personalizadérrimos. Casamento, empresa, escola, ou seja lá qual for o seu ramo de atuação. É um inovador? Então chama no 77-3422-1310 e entra pro clube. O clube dos apaixonados por encantar pessoas. Visual Brindes e Fardamentos. Personalize e apaixone. Você
Você já pensou em ter um plano de saúde todo pensado para a necessidade do seu pet? Agora, aqui na Vital Pet, oferecemos plano e pacotes de acordo com o que o seu pet precisa. São planos a partir de R$ 39,90, como o Basic Mais, que inclui cirurgias eletivas como a castração, pacotes de vacina, gestacional para pacientes idosos e muito mais. Entre em contato com a gente para saber mais e decidimos juntos qual o melhor plano para o seu pet. Avenida Frei Benjamin, 2115, Bairro Brasil, 77 3425 0224 e WhatsApp 77 98864 0209. Vem para a Vital, Centro Médico Veterinário. Debate Melodia. Voltamos para o nosso debate, 11h34 na Melodia, hoje aqui discutindo este tema. Como entender e aceitar a morte precoce de algumas pessoas? Bom, o pastor Gilvan, geralmente a gente não costuma se conformar com a morte. Aquela história que parece que o homem não foi feito para morrer, né? Não. Não, né? Não. Biblicamente não, né? Não. Então, assim, mas quando acontece isso, uma pessoa nova, a gente diz assim, poxa, fulano... Pela frente. Muita coisa para se realizar ainda. Esse é um pensamento nosso. Mas em relação a Deus, e aí a gente pergunta, será que, assim, a pessoa não foi na hora certa? Nós temos o exemplo de Ezequias, mais 15 anos. E aí, qual era a data correta mesmo de Ezequias? E 15 anos antes ou 15 anos depois, né? É prova que não tem data correta, né? Já prova que não tem isso, né? É o tempo de Deus e pronto. Agora, a gente tem muita dificuldade de aceitar a morte, claro, e eu entendo, prego isso em todo funeral, que Deus não nos fez para a morte, mas para a vida. E Jesus disse que veio da vida, e vida abundante, vida de satisfação. Mas a morte é uma realidade, não tem como você fugir dela, ela está aí, não tem como. E a gente gosta de olhar jovens e falar assim, mas tão jovem. Mas qual foi a idade que Jesus Cristo foi para a cruz? Né? Então, um dos comparativos que eu gosto de fazer muito é Jesus. Jesus tinha 33 anos, segundo a história, não é? E foi no tempo certo. Uhum. Não era com 60, nem com 50, não com mais, né? Mas ele cumpriu a missão dele. E ele falou, Pai, glorifiquei-te na terra cumprindo a missão que me confiaste. Cumpriu a missão dele. E Deus, então, e chegou a hora da crucificação. Ele não foi preso antes, ele não foi manietado antes, ele foi preso na hora certa e dentro de um plano e propósito de Deus. Mas um jovem de 33 anos. Talvez eu, quando agora que tem 65, olho para trás, um menino de 33 anos, falo, mas tão jovem, tão na flor da idade... com o auge de planos e todas as coisas, muitas vezes casou há pouco tempo, tem filhos pequenos, né? Mas é a idade que Jesus morreu. E a gente tem dificuldade porque a morte é algo que machuca demais, né? Todos nós já passamos pela dor do luto, não tem família que não passou. E é importante que eu comece a pensar que eu não preciso me conformar com a morte, mas eu preciso me conformar com a realidade da vida, e a vida é assim, né? Eu não posso me conformar com a morte, mas entendo que a vida não tem escapatória. Enquanto eu estiver aqui, eu estou sujeito a morrer, e meus entes queridos estão sujeitos a morrer. É claro que o testemunho de Flávio aqui sobre a mãe é terrível, né? Ninguém espera. Agora, é o curso natural, é que os filhos enterrem os pais. Quando inverte essa ordem, é que é terrível. Quando uma mãe enterra um filho, quando um pai enterra um filho, é uma ordem invertida e muito drástica, muito dramática. Mesmo assim, faz parte da vida. Filhos morrem. Né? Eu acho que Davi nos dá um exemplo fantástico com aquele filho dele que está lá enfermo, e Davi jejuma, Davi clama, Davi faz. Na hora que o menino morreu, ele falou, bom, eu não posso mais trazê-lo de volta, eu é que vou ao encontro dele. Então, vamos lavar o rosto, vamos comer, vamos parar o jejum, porque a morte é uma realidade. Eu acho que a melhor maneira de se confortar com a morte é entender que é uma realidade que o homem não tem jeito, não dá jeito. E nós sempre arrumamos desculpa para a morte. Já perceberam como arrumamos desculpa? Mal súbito. Se ela tivesse no hospital não teria morrido. Quem sabe tivesse uma assistência na hora não teria morrido. Não é assim? Não é essa a sensação que tem? Mas quantas pessoas morrem com toda a assistência no hospital?
Dentro do próprio hospital. Dentro do próprio hospital. Senão assim não morria no hospital, né? No Albert Einstein não morre gente lá, no Sírio Libanês não morre gente lá, morre do mesmo jeito que morre aqui. Claro que alguns até por negligência, mas morre. Então, a gente quer arrumar uma desculpa para algo que faz parte da vida humana, que é a morte. Esses dias eu estava analisando, pastor Marcelo, analisando assim a minha própria realidade, né? Eu nunca fui num oftalmologista. E esses que olhos inveja, aqui, que inveja. Esses olhos aqui estão funcionando há mais de 40 anos, né? Puxa, coração batendo. Só 40, Gil? Coração batendo há mais de 40 anos, eu nunca fiz uma manutenção. Agora, às vezes a gente não olha, esquece de olhar a fragilidade humana, né? Uma hora isso aqui pode parar. E a gente esquece dessa fragilidade, né, pastor? A gente tem a síndrome do, entre aspas, imorrível, né? A gente acha que não morre nunca. E principalmente quando a gente é jovem. Mas a Bíblia diz que a nossa vida é como a neblina. Amanheceu, o sol bate, já era, acabou a neblina. E a gente vai contar anos, no máximo 80, por aí. Por exemplo, minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos. Minha mãe tinha 38. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos. Ele tinha 63. Então, de 9 em 9 anos me aconteceu uma coisa ruim nesse sentido. Mas não tem jeito, Gila. A gente tem que entender isso, que a nossa vida ela é frágil. É um fio de prata, né? Um texto que fala sobre isso. É como um fio de prata mesmo que quando se arrebenta não tem mais como você colar e se ajustar. E a gente precisa entender, como o pastor Gilvan falou, que é o curso natural da vida. Nós temos que nos preparar para a morte do outro e para a nossa própria morte. Quando a gente pensa na nossa própria morte, é importante que a gente tenha uma decisão em relação a Jesus Cristo. Porque essa decisão vai influenciar em toda a minha eternidade, de sim e de não. Certo? E a gente deve se conformar com a morte do outro, a gente esperar a morte do outro, porque a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que descobrir uma forma de estar preparado. Embora eu concorde plenamente com o pastor Gilvan, a morte é uma agressão à vida. Não tem outro termo. Por isso é que a gente chora, é que a gente entra em desespero. É uma agressão que nós não aceitamos até hoje. Mas quando você estuda a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você se prepara, você vai entender que a morte faz parte. Tu és pó e ao pó voltarás. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente mudar essa realidade. Então a gente tem que aceitar essa situação. Eu fico com pena de algumas pessoas que perderam entes queridos e, como o missionário falou, e entram em um estado de rejeição tal que acaba rejeitando a vontade de Deus. E tem gente que não aceita e chora, e os anos passam e continua chorando. É entendível, tranquilo, é entendível, dá para a gente entender o sofrimento do outro. Mas, como cristão, é difícil você chegar e perceber que essa pessoa não conseguiu entender a plenitude do Evangelho, que em Jesus Cristo, aquele que faleceu será ressuscitado para a glória de Deus. Amém. Ô Gila, deixa eu só pontuar aqui rapidinho. Essa questão de você... isso já foi comprovado cientificamente, que quando você sofre uma dor muito grande, se você não se regenerar, num prazo de 10 anos, você pode desenvolver uma doença muito grave. A minha avó, ela faleceu de esclerose, tem uns 6 anos. Exatamente 10 anos depois desse meu tio, de 22 anos, falecer. Ela nunca tinha se curado, então ela desenvolveu, e isso já foi comprovado cientificamente. Aí a gente está falando assim de pessoas que morreram em novas, mas que você acha assim, poxa, foi precoce, a pessoa tinha muita coisa para fazer e tal. Mas esses dias eu estava me perguntando, uma criança que caiu de um apartamento, né? Foi 5º ou 7º andar, faleceu. Eu estava pensando também nas crianças que morrem com 3, 4, 5 anos. E eu fiquei pensando assim, a mãe teve uma gestação, 9 meses, houve todos aqueles sonhos dos pais, né? E essa criança, simplesmente, ela vem com 1 ano, 2, 3, ela morre. O que essa criança veio fazer aqui, nesse mundo? Viver 1 ano, 2 anos? O que a gente está falando de uma pessoa com 22, com 30 anos,
que foi criança, foi adolescente, passou por etapas, né? Enfim. Mas às vezes a gente não compreende. Existe algum propósito de Deus que a gente talvez não saiba, missionário Flávio? Eu acredito que sim. A primeira coisa que a gente tem que entender é que Deus não faz nada aleatório. Tudo tem um propósito. E humanamente falando, parece que uma criança dessa veio no mundo tipo jogada, né? Que não tinha propósito nenhum e tal. Só que assim, quando você para conversar com a família, você vê que o propósito de Deus se cumpriu. A criança nasceu, por exemplo, no momento em que o casal estava prestes a se divorciar. E aí a criança uniu os dois novamente. Então, assim, eu acredito que tenha um propósito muito grande por trás. Você vê aí, tem muitos casos, né, que a babá joga a criança do prédio, até o pai ou a mãe, aquele casal Nardoni, né, que jogou e tal, mas eu acredito que tenha. Na hora é difícil a gente parar para analisar, de acordo com a dor ali, mas com o passar do tempo, quando a gente vai analisando, a gente percebe. Por exemplo, quando a gente vai ver a história de Moisés, um tanto de criança que morreu, que Faraó mandou matar e jogar no rio, mas Moisés ficou vivo. Então, assim, algumas crianças morreram com um propósito, porque Deus permitiu. Ali foi literalmente um propósito, Deus permitiu. Só que Moisés ficou vivo também por causa de um propósito. Jesus ficou vivo por causa de um propósito. Outras crianças morreram a mando de Herodes. Então, assim, eu acredito que até numa criança, quando morre muito cedo, eu acredito que tem um propósito por trás, uma gravidez difícil e o médico foi impactado porque não tinha como a criança nascer saudável e a criança nasceu saudável. Eu acredito que tenha um impacto um propósito por trás muito forte da parte de Deus. Eclesiastes 7:2, pastor Gilvan, é melhor ir em uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Por que é melhor ir numa casa onde eu só fui entender isso depois dos 20 anos. Antes não adiantava falar isso, não, porque eu não entendia, não. E olha que eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas quando chegava eu engasgava. Depois antes eu queria colocar do tema que você trouxe para o Flávio, dizendo o seguinte: tem gente que vive 90 anos e não tem propósito nenhum. Passa a vida toda, já viu isso? Deixa o quê? Nada. No final não fez nada. Não fez nada, não tem propósito nenhum. E a criança, às vezes, com 2, 3 anos, cumpriu o propósito que Deus tinha para ela, né? Então é uma coisa difícil isso, viu? Da gente determinar. E claro, aí a gente só pode entender olhando que, com certeza, Deus é soberano em todas essas coisas, né? E talvez a morte mais difícil que eu já enfrentei foi exatamente de uma menininha de 2 anos, né? Que coisa... Você a conheceu? A Marta, eu acho que Marta chegou a ser da Getsemane ou não? Marta, filha de seu Abílio, ela, e a criança nasceu, 2 anos, deu um mal, foi para Belo Horizonte, inclusive foi para a casa de um amigo meu lá, deram toda a assistência, mas não tem jeito, a criança morreu. Eu fui buscar essa criança no carro para trazer para o velório e o coração partido. Mas a gente tem que entender, graças a Deus, que Marta superou muito bem isso, que na hora que morreu, ela levantou a menina lá no hospital, deu um testemunho, Deus deu, o Senhor tomou, louvado seja, não foi a reação dela, e impactou os médicos, as enfermeiras, as pessoas que estavam escutando ali. Então, mas voltando ao que você falou, o texto, muito interessante, né? E é um texto que a gente usa, eu não sei se todos os pastores costumam usar, mas porque quando você está numa festa, dá para parar para refletir na vida? Não dá. Ninguém para lhe ouvir. Vai pregar numa festa onde tem banda tocando e coisa assim, se as pessoas vão te dar ouvido. Não, né? Até, me perdoe a expressão, até em alguns cultos, a turma só vai para a festa lá, né? Nem ouve a mensagem, que não é assim? Né? Entre aspas. Sim. Muitas vezes. Com muito cuidado. Mas no velório, as pessoas estão concentradas. Estão pensando na vida. A sabedoria de Provérbios de Salomão aí, é fantástica, né? É melhor porque é um lugar de reflexão, é um lugar de pensar na vida, pensar realmente, e aí, o que é que eu tenho feito na minha vida? Porque o fim vai ser o caixão. Então, eu acho que aquele momento é muito importante, desde que você saiba aproveitar, porque o texto está falando isso, porque aqui você pensa na realidade da vida, né? Imagina o cara diante da morte, como ele não tem que parar para pensar. Pastor Marcelo falou uma coisa muito interessante aqui. Você está preparado para a morte dos outros e para a sua morte, porque ela faz parte. Muito bom. E aí esse texto se auto-explica, né?
por causa disso. E eu penso assim, pastor Givan, para a gente entender mais claramente por que é melhor ir no velório, Eclesiastes é que vai explicar, né? Porque ele mostra a futilidade da vida. Exatamente. E no final ele diz, olha, de tudo que eu escrevi, a suma de tudo é teme a Deus e observa seus mandamentos. Então o sábio está dando a dica. Primeiro olha, faça uma reflexão de sua vida, porque essa vida é inútil, entre aspas, e o final de tudo é isso, teme a Deus e acabou. Mas até agora a gente falou de morte precoce, a gente só contemplou aqui questões de mortes naturais, né? Agora, aquelas pessoas também que têm parentes que foram assassinados. E eu estou falando isso porque o Brasil vive agora uma espécie de recomoção, se é que eu posso dizer assim, com o caso da atriz Daniela Pérez, que lançaram uma série recentemente, aí parece que voltou tudo novamente, e a internet começou a discutir a questão novamente. O Guilherme de Pádua, que hoje é um pastor da igreja Lagoinha e tal, pagou sua pena, fala que foi convertido, enfim, né? Enfim, só que a família vive com aquela mágoa ainda hoje e chega a declarar que é imperdoável, enfim, essa coisa toda. O fato é que a moça teve uma morte precoce, 22 anos, enfim, foi assassinada, pastor Marcelo. Mas aí entra a coisa do nosso coração. Assim como alguém, numa morte precoce, pode ficar magoado com Deus, que achar que Deus não fez nada, essas pessoas também podem levar a vida inteira uma mágoa, um ressentimento que pode ser também escravizador ou não. Com certeza. A mágoa, o ressentimento e o desejo de vingança são coisas que afetam profundamente a gente. E não perdoar é uma coisa grave. Não é? A gente precisa aprender o perdão. Nesse caso aí específico, é muito difícil a pessoa liberar perdão sem uma ação do Espírito Santo no coração. Muito difícil. Também é difícil a gente entender como é que Deus permite que pessoas sejam mortas, assassinadas, no caso também. A gente não tem explicação para essas coisas. O que a gente pode tentar se consolar é no fato de que Deus é dono da vida e Ele a dá e a tira quando Ele quer, certo? É a melhor, pelo menos na minha cabeça, não sei se o pastor Giovanni e o missionário Flávio tem uma outra coisa melhor para explicar ao ouvinte, mas é essa coisa da soberania de Deus. Quando Deus tira alguém da vida, Ele não está agredindo ninguém, Ele não está fazendo nada de errado. Deus não está se vingando de ninguém, Ele é dono da vida. Então Ele pode tirar a vida de qualquer um na hora que Ele bem interessa, porque é a soberania dele sobre nós. Difícil entender a soberania de Deus, difícil entender os métodos também. Por exemplo, por que esse foi o método de tirar a vida dessa moça? Aí eu não tenho resposta. Sinceramente, eu não tenho resposta. Por que uma criança é assassinada? Também não tenho respostas. E a gente, às vezes, por não ter essa resposta, é que outros aproveitam para criticar a nossa fé, porque a gente não tem resposta para tudo. Sim. Certo? Mas a gente não entende. Eu mesmo tem coisas que eu não entendo, Gila. Como é que Deus permite que uma criança seja morta? Como é que ele vai explicar isso, se isso faz parte da mente soberana de Deus? Aí é o seguinte, eu penso o seguinte, que às vezes Deus trabalha nos detalhes e a gente às vezes não percebe. Eu estava assistindo a série ontem e eu não tinha um fato que eu não sabia sobre esse caso da atriz Daniela Pérez, que foi ele levou o carro, havia os dois carros, né? O dele e o dela. Ele a matou, o carro dele estava na frente, o dela atrás, na beira da estrada, todo mundo passando, mas um cara aqui de Porto Seguro estava visitando os parentes, passou, achou estranho, notou a placa, voltou do carro de trás, depois fez o contorno, voltou, anotou a placa do carro da frente. Na mesma noite, a polícia descobriu quem era. Se esse cara não anota essa placa, sim, poderia estar até hoje sem saber quem era o assassino, né? Que coisa, né? E se tratando de criança, há uns 11 anos atrás, teve um caso aqui que repercutiu muito, que foi o caso da Marcela e Yasmin.
uma criança de 6 anos de idade, sobrinha da minha esposa. Ela sumiu na quarta-feira. Aí como é que a gente para entender Deus num negócio desse? Ela sumiu num sábado de madrugada. Um camarada entrou na casa dela. A mãe tinha saído, deixou ela sozinha. O camarada pulou o muro, pegou ela, saiu. Nós ficamos procurando ela domingo, segunda, terça. Na quarta foi aniversário dela. Passou quinta. Na sexta-feira achamos ela enterrada de cabeça para baixo com uma paulada na nuca a ponto de afundar o crânio. Agora você imagina a pancada que foi na família, e aí eu recém-convertido. Então como é que se administra uma situação dessa? Uma criança de 6 anos de idade que a gente encontra ela com uma paulada na nuca, que afundou o crânio aqui atrás. É você que tem que crer mesmo que Deus está no controle, que se Deus permitiu, eu costumo falar que Deus enxerga na curva, e a gente não enxerga, porque senão você pira a cabeça mesmo, se você não tiver fé em Deus. Ô, Gílio, eu só queria fazer um comentário aí, eu não sei qual é a posição do pastor Gilvan e do missionário Flávio. Há uma linha teológica que fala sobre uma graça especial que alcança as crianças que morrem nessa fase de inocência, não é? Se existe realmente essa graça especial, talvez isso traga consolo para alguns de que essas crianças, mesmo sendo mortas de formas violentas, estão salvas em Jesus Cristo. Aí é uma linha teológica, de um pensamento. Pastor Gilvan? Eu acredito na graça especial, eu acredito nisso tranquilamente. Eu só tenho dificuldade quando vocês falam que num ato de violência desse, numa situação dessa, existe qualquer raio de Deus nisso aí. Eu não vejo a menor possibilidade de ter nada de Deus numa situação dessa. O que nós vivemos em um mundo amaldiçoado por Deus, um mundo que jaz no maligno, um mundo em que o diabo reina completamente e que toda maldade humana é proveniente do pecado, isso aí. Então o que eu vejo aí é uma pessoa maligna agindo contra a própria... Claro que Deus é poderoso para impedir, se ele não impediu, as ações é dele. Correto. Mas eu não vejo qualquer ação de Deus, qualquer envolvimento de Deus numa situação dessa. Eu acho que Deus está alheio dessa situação, porque foi o mundo quem escolheu entregar o domínio do mundo a Satanás. E por isso os homens sofrem da maldade, do pecado, consequência do pecado. Então eu vejo que toda essa maldade é resultado disso aí. Tá certo? Muito bem, gente. 11h56, ponto final no nosso Debate Melodia desta quarta-feira. Debate Melodia. Agradecendo aqui os nossos debatedores, pastor Gilvan, também o pastor Marcelo, o missionário Flávio. Muito obrigado você, do outro lado, pelo carinho da audiência. Vem aí Rádio Chofé. Antes, porém, uma devocional da Igreja Presbiteriana, e o Debate Melodia fica assim amanhã, quinta-feira, 18 de agosto, se o Senhor Deus nos permitir, estar